E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos fechar esse bimestre com essa aula. Essa aula vai ser apenas uma revisão dos conteúdos dos três assuntos que tratamos nesse bimestre. Por quê? Porque semana que vem vai ser prova, avaliação para vocês, para fechar o bimestre. Tudo bem? Então a atividade de vocês sobre esses três assuntos é copiar isso aqui, ó. Vocês vão copiar, fazer o cabeçalho aqui, escrever revisão dos conteúdos e escrever exatamente igual está aqui os três assuntos para fechar o bimestre. Tudo bem? Exercícios aeróbicos e anaeróbicos. Eu coloquei aqui a sequência que você tem no teu corpo para transformação de energia. O ATP, que é a adenosina trifosfato, a glicose, que é o carboidrato, a gordura, a proteína. Mas que sequência é essa? Por exemplo, quando você pratica qualquer atividade física, a partir do momento que você inicia, você vai a sua respiração vai fazendo o trabalho de transporte de oxigênio para o corpo, e esse oxigênio vai fazendo com que o transporte de alimento no corpo se transforme em energia para você ter para o exercício. Então, isso aqui é a primeira forma que tem: ATP, glicose, gordura e proteína. Quando se pratica alguma atividade física, normalmente, além de querer fazer a melhora do corpo, você quer queimar gordura, certo? Só que para queimar gordura, você vai passar por esse primeiro, por esse segundo, para chegar aqui. Então demora um tempo, certo? Então, se demora um tempo, o exercício aeróbico, que é o que tem longa duração, uma atividade moderada, ele vai chegar até aqui, certo? E o exercício anaeróbico, por ele ser muito rápido, uma atividade curta, ele normalmente vai chegar até aqui. No final do exercício, na soma geral de todos, ele pode chegar aqui. Mas no momento do exercício, como é curta duração, ele vai chegar somente aqui. E essa energia, ela está armazenada no músculo. Então, como não dá tempo do oxigênio fazer toda a troca de energia, o exercício anaeróbico trabalha principalmente o ATP muscular e a glicose muscular. Ou seja, ele busca aquilo que já está no músculo reservado, armazenado lá. Já o exercício aeróbico, como é de longa duração, por exemplo, vou fazer uma caminhada de 1 hora. Aí dá tempo do corpo ir lá, buscar cada um, e fazendo a troca e chegar aqui. Tá? Dificilmente em algum exercício a gente deve chegar aqui, porque quando chega aqui, você queima o seu músculo. E não deve, né? Em algumas atividades profissionais de alta intensidade, a pessoa é capaz de chegar aqui. Mas aí depois ele tem que repor com a alimentação. Por exemplo, um maratonista que corre mais de 2 horas, com certeza ao final da prova ele perdeu 2 quilos, 3 quilos às vezes. Porque ele chegou aqui nesse processo. Ele vai ter que repor com a alimentação. Então, só para ver a diferença, ó, exercício moderado de longa duração, onde o oxigênio é utilizado para a produção de energia. Exercício rápido de explosão, de curtíssima duração, onde na ausência do oxigênio. Não é que você não precisa respirar, é que é tão rápido o exercício. Por exemplo, 100 metros rasos do Usain Bolt, 50 metros rasos na natação. É questão de segundos, são provas que não chegam nem a minuto. Então é tão rápido que não dá tempo do corpo fazer toda essa troca. Então ele vai buscar essas fontes de energia, tá bom? Os benefícios dos dois, em geral. Saúde geral, esqueci um Ezinho aqui, né? Eu vou botar aqui. Saúde geral, perda de peso, metabolismo, melhora do metabolismo, a melhora da imunidade, a melhora dos ossos, etc. Então aqui é um resumo geral, você pode pesquisar na internet para saber um pouquinho mais, porque às vezes a gente tenta condensar um pouco a aula e às vezes não pode não explicar tudo. Mas qualquer dúvida eu estou aqui para responder. Atividade física na prevenção da diabetes, né? Então, a diabetes é uma doença autoimune, né, causada pela produção deficitária de insulina, pelo pâncreas, certo? O pâncreas é o órgão que produz a insulina vai lá na corrente sanguínea,
buscar o açúcar que está lá no sangue para levar para as células, para se transformar em energia, tá? Então, quanto mais açúcar tiver no sangue, maior a sua glicemia e você vai ter a diabetes, tá? Quais são a diabetes? Quais as tipos de diabetes que temos? Nós temos tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é aquela diabetes mais difícil de acontecer, acontece geralmente em 10% da população, tá? É quando nossas células de defesa atacam as células do pâncreas que produz a insulina. Então a produção da insulina fica totalmente difícil. E as pessoas às vezes têm que ter injeção de insulina porque a produção da insulina é muito pouca, ou quase nada. Tá? Acontece mais na infância, mas pode acontecer em adulto. E a tipo 2 é a diabetes mais comum, a 90% da população, é onde o pâncreas também com dificuldade de produzir a insulina, para tirar esse açúcar do sangue. Como se faz esse controle? Em primeiro lugar, alimentação saudável, tá? Segundo lugar, atividade física. Atividade física, como você viu aqui, ela busca o açúcar do sangue para produzir energia. Aqui é glicose. Então, se ela vai lá no sangue buscar o açúcar para produzir energia, ela ajuda a insulina, né? Nesse processo. Então, a atividade física é de grande ajuda à insulina. Quais são os sintomas que você tem na diabetes? Você pode ter nos dois tipos: sede, muita sede e fome, perca de peso, tá? Fome e sede você pode ter nos dois. Na tipo 1 você pode ter a perda do peso, fraqueza. Na tipo 2 o que caracteriza é muito formigamento, né? De pés e mãos. Você tem uma cicatrização ruim, você tem visão, as pessoas podem até ficar cegas, né? E aquelas pessoas que têm cicatrização ruim correm o grande risco de ter amputações, né? Porque às vezes tem um ferimento na perna e esse transporte do sangue é dificultado e a pessoa vai com um ferimento que vai aumentando, não cicatriza e tem grande chance de amputação, tá bom? Por último, atividade física e as doenças cardiovasculares, tá? As doenças cardiovasculares são um grupo de doenças que atinge o coração e os vasos sanguíneos. Tá bem? Que tipo nós temos? Nós temos, por exemplo, a hipertensão, nós temos vários tipos de infartos, insuficiências cardíacas, arritmias, nós temos os AVCs principalmente, né? E outras doenças que alteram a circulação do sangue. Tá bom? Doenças cardíacas afetam principalmente o coração, né? São mais comuns em pessoas acima de 50 anos. Mas lembrando que hoje nós temos crianças com doenças cardíacas, tá? O AVC afeta principalmente o cérebro, né? Quando há uma obstrução da passagem do sangue para o cérebro ou uma artéria de qualquer forma se rompe. Nós temos dois tipos de AVCs, o AVC isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é quando uma artéria é obstruída e o sangue não chega ao cérebro, não irriga uma parte do cérebro, você tem um AVC. E quando é o hemorrágico, é quando uma artéria, uma veia se rompe, que leva o sangue para o cérebro e cria um coágulo de sangue, e essa região também é afetada. Pode ter sequelas pequenas a sequelas irreversíveis, tá bom? Os principais sintomas são dor de cabeça, formigamento no rosto, né? Fraqueza, confusão mental, dificuldade na visão, alterações na fala, no equilíbrio, né? Dores no peito, mais ou menos isso. Qual é a principal função da atividade física nisso? Então, em primeiro lugar, quando se trabalha sobre a atividade física, ela diz que controla diabetes, controla problemas do coração. Por quê? Primeiro, fortalece o coração, os músculos do coração, que é o músculo cardíaco. Com isso, o coração tem uma força maior de bombeamento, retira o açúcar do sangue, melhora a sua parte mental, melhora a irrigação do cérebro. Então, com isso, todos esses problemas são, de certa forma, precavidos, né?
Lembrando que a atividade física trabalha na prevenção dessas doenças e não assim, exatamente na cura, tá? É melhor se prevenir, tudo bem? Então qual é a atividade de vocês, galera? Fazer o cabeçalho aqui, copiar igual está aqui, mandar para mim a foto pelo WhatsApp, tá bom? Estudem, que na próxima aula vai ser prova, tá bom? Um abraço a todos.